Ok. Boa noite, Helder. Tudo bem por aí? O pessoal começa a se conectar agora aí e eu vou dar uma introdução aqui no nosso bate-papo de hoje. Ok. Helder, muita gente aqui já me conhece, né? Mas poucas pessoas aqui que eu acho que desse grupo que a gente está conversando hoje te conhecem. Então, eu vou tentar explicar para o pessoal aí como é que a gente se conheceu. Em maio do ano passado, né, Helder, a gente estava num congresso, né, Congresso Internacional de Terapia Manual, foi em Recife. Sim. Eu lembro que esse congresso teve algumas histórias aí bem comuns para mim, porque estava um momento super complicado, meu profissional de trabalho, uma carga de trabalho super grande, e eu cheguei a pensar em não participar por algum momento, porque eu estava no meio de um turbilhão, assim. E a gente conversou bastante por lá, né? E eu falei assim, putz, acho que nada é por acaso nessa vida, tudo tem um sentido maior, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, dessa passagem por lá foi te conhecer e aprender um pouco de osteopatia com você lá. Então, agradeço pela oportunidade e principalmente agradeço pela possibilidade de que mais gente possa conhecer um pouquinho do teu trabalho aqui também. Eu queria fazer o seguinte, assim, para você já começar a falar, eu queria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação, do teu trabalho aí em Portugal, para o pessoal também poder te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, como o Bruno já disse, eu sou Helder Cunha. Espero que me entendam, porque nós falamos muito com S's por meio e é difícil entender. Mas vamos tentar compreender. Eu sou terapeuta, iniciei como terapeuta manual em 2000, está a fazer em novembro deste ano 20 anos. Depois procurei, numa altura em que em Portugal não havia osteopatia, procurei sempre, foi sempre o meu alvo, o meu alvo era a osteopatia. E em 2004, 2005, eu fiz a minha formação, acabei em 2007, a minha formação em osteopatia na Universidade de Lusíada, em colaboração com o Instituto de Técnicas de Saúde, que era do professor Borges de Sousa, o osteopata que é alcunhado como o pai da osteopatia em Portugal. E depois daí para a frente, muitas coisas, mas isto era de estarmos a falar de mim e não era esse o intuito. Até aqui sou diretor clínico da minha clínica, da minha própria clínica, no Nia Centro Osteopático, e dou aulas no Instituto Português de Osteopatia Clássica. Referência, fiz um mestrado em Ciências de Educação com 4 estudos de caso em crianças com hiperatividade e déficit de atenção e qual é que era o contributo da osteopatia nessas crianças. Penso publicar o livro, era para ser este ano, mas com esta pandemia está difícil, o livro da tese, mas ela já está online, ela já pode ser consultada, a tese online, no Repositório Nacional de Portugal. E mais coisas sobre mim. Sou intérprete e assistente também em postologia com o Dr. Bricot, Bernard Bricot, um francês. E é a minha vida por aqui, por Portugal, no meu cantinho, numa terra que se chama Nazaré da Grande Onda. Conhecemos um pouco pelo surf aí, né? Eu surf. Sim. O tema do nosso bate-papo, o pessoal está reclamando um pouco do áudio, que está com um pouco de eco. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu já tentei falar com os fones, sem o fone, mas vamos seguir. Eu vou tentar buscar também fones para ver se consigo. Falo que eu estou a ouvir. Ok. O tema do nosso bate-papo é sobre a filosofia osteopática e a vida do Dr. Steele. Então, assim, a gente sabe que oficialmente, né, a osteopatia foi criada em 1874, né, pelo menos é o que a gente lê registrado nos livros, etc. Eu queria, Helder, que você falasse um pouquinho aí sobre quais as condições, dentro dos teus estudos, das coisas que você lê e tal, quais as condições que levaram o Dr. Steele a sair da área médica para criar a medicina osteopática?
Bom, essa pergunta é muito. Assim, está melhor? Já não há tanto. Está? Acho que sim, está. Se conseguirem ouvir melhor, para mim, está bem. Então, Dr. Steele nasceu em Jonesville, na Virgínia. Estamos a falar aproximadamente 1.000 a 1.500 quilómetros afastados de Kirksville. Ou seja, é um estado muito grande e quando ele nasceu a 6 de agosto, ou seja, eu nasci a 5 de agosto, ele nasce a 6 de agosto, ele, com a família, ele migrou logo aos 6 anos para Newmarket, no Tennessee, um outro estado intermédio entre o Kansas e Virgínia. E com 8 anos ele migra novamente, ou seja, aos 6 migra, aos 8 migra, novamente para Macon, no Missouri. É relativamente perto, é relativamente perto de Kirksville. Ou seja, o pai dele era um pastor metodista itinerante, ou seja, a vida dele era andar de vila em vila, de cidade em cidade, a proclamar a fé que a Igreja Metodista acreditava, que era o cristianismo. Depois, o pai dele era também um médico de altura. E o médico de altura, o que é que ele fazia? Conhecia ervas, conhecia mesinhas, e quando sabia que acontecia uma situação qualquer nos vizinhos ou nas pessoas por onde passava, tentava ajudar. Porquê? Porque ele, além de metodista, os metodistas tinham essa a característica das pessoas de antigamente que estudavam muito a religião, passavam também a dedicar-se muito à terapêutica do corpo. Porquê? Porque acreditavam que a terapêutica do corpo não podia ser a terapêutica do espírito, dependia também do bem-estar do corpo. E que a mãe natureza, o Deus da mãe natureza, que era aquilo que Steele falava muito, aliás, no livro dele de Os Princípios e a Filosofia Osteopática, está a ser muito rápido a minha... Estou a falar muito rápido? Não. Está legal, está legal. Ok. Então... O pai de Steele foi passando também esse conhecimento. O problema foi quando começaram a aparecer as primeiras tentativas de drogas artificiais pela indústria farmacêutica, vindo principalmente a partir da Europa, e aí as coisas começaram a descambar. Steele tem vários filhos. Não é? Ele muito novo, nasce a sua primeira filha, ele começa a trabalhar como agricultor com 21 anos e depois passa a ser a professor com 21 anos. Ele trabalhava como agricultor e depois passa a trabalhar como professor a ganhar $15 por mês. Estamos a falar 1849. É interessante perceber que ele era agricultor e depois passa para professor. E num ensino básico, normal. Ou seja, já era uma pessoa iletrada. Porquê? Porque a formação do pai permitiu-lhe ele já saber ler e escrever relativamente cedo. Ele tinha uma quantidade de irmãos também. Eu penso que ele, se a memória não me atraiçou, eu penso que ele é o 5º filho de 9 irmãos. Com 24 anos nasce o segundo filho dele. E é aqui com 25 anos que ele migra para o Kansas e para o território dos índios Shawnee. Mas também vai para lá como agricultor, juntamente com o seu pai. E é aí que ele começa a ter as primeiras percepções do que é a medicina da época, que se procurava soluções milagrosas para tudo e mais alguma coisa, inclusive com os sangramentos ou com as aplicações do whisky, até o coma alcoólico, ou os brandis também. O brandy era um medicamento que tinha vindo da Europa e que usavam também como medicamento. Ou seja,
a partir desse momento em que ele depois entra nesse mundo, há logo ali uma confusão. Mas há uma época que é extremamente importante na vida de Steele, que é ali à volta dos 31 anos. Steele, com 31 anos, tinha 5 filhos. E em 1859 foi o ano derradeiro do choque maior de Steele. Estamos a falar em 10 anos, ele casa-se, tem o primeiro filho e acaba a ter o último filho. Ao fim de 10 anos morre-lhe a mulher e 3 filhos. Ele, sendo médico, à altura, o que é a noção de médico? Temos esta noção. O que era ser médico na altura? Hoje, médico não tem absolutamente nada a ver com o que era um médico de há 100 e qualquer coisa anos atrás, já de volta de 140 anos atrás. São perspectivas totalmente diferentes. E quando nós falamos em medicina, não podemos estar a falar em medicina hoje da mesma medicina que era exercida no tempo de Steele. Steele foi um visionário. Contra tudo e contra todos. Ele escreve no seu primeiro livro que ele escreve sem referências bibliográficas, porque aquilo que ele escreve é ele mesmo que pensa, é ele mesmo que idealiza, é ele mesmo, ninguém tem de pagar pelas loucuras dele. A responsabilidade dele, dizer que ninguém tem de pagar pelas minhas responsabilidades. É de uma honestidade e de um profundo amor àquilo que faz, à vida. A ética está tão presente que deixa-nos completamente, a mim deixa-me completamente extasiado perceber alguém que aos 31 anos perde 3 filhos no mesmo ano e a esposa. Helder, o que a gente lê, né, nos livros, assim, os livros, a gente tem pouquíssimo material sobre a vida de Steele em português. Então, toda vez que a gente quer consultar algo aqui, a gente tem que procurar em outras referências. O que a gente lê, assim, dos recortes da história mais importantes são sobre o seguinte. Um marco, a medicina, na época, né, era uma medicina que estava em transformação. A medicina europeia estava migrando, né, conceitos de medicina europeia migrando para os Estados Unidos, e a medicina tentando padronizar um pouco mais as formas de tratamento, as formas de avaliação e os recursos, né? Digamos assim, é uma medicina que tentava ser mais microscópica e mais científica. Eu acho que mais ou menos uma transição nesse sentido. Sim. Eu acho que talvez 2 coisas muito marcantes assim das coisas que eu leio sobre o Dr. Steele foram uma que a gente sempre lê em todo lugar foi a morte, né, da família pelo surto de meningite e tal, mas a guerra da sucessão nos Estados Unidos, né, e a quantidade de pessoas que morreram e que tinham mutilações terríveis, né, em função da guerra da sucessão nos Estados Unidos, ele também acho que tem algumas descrições que ele se decepciona muito com o tipo de abordagem que era feita na hora, e eu já li algumas coisas sobre isso. Então, o tratamento com remédios à base de álcool, né, e de ópio também, isso leva muitas pessoas a desenvolver, não só, além de não ter recuperação, né, desenvolver dependência também desses fármacos, né, dessas formas de tratamento. Isso foi também bastante decisivo para ele sair um pouco dessa medicina para uma medicina que a gente pode chamar de alternativa, ou de uma outra medicina. Isto por quê? Porque ele foi assistente, o Dr. Steele foi como sargento para a guerra. Ele foi como sargento para a guerra. Mas qual é que era o papel dele? Primeiro foi assistente de farmácia e depois chega a cirurgião. Mas a cirurgião em que circunstâncias? Cirurgião de mutilados. Não era de operações propriamente ditas, porque alguém estava com um problema de saúde que era mutilados. E isso permitiu perceber que a farmácia, como ele foi assistente de farmácia, percebeu qual é que era o caminho que estava ali a colocar. É interessante perceber que John Cannon, em 1950, foi mais ou menos nesta época, 50, ele tem um contacto com esse médico escocês, John Cannon, Dr. Neil, que vem de Edimburgo. Mas ele era um bocado extravagante para a época, porque ele já era médico, um médico europeu, nesta época, 1850, digo, não tem absolutamente nada a ver
com o médico da América. Aqui já havia medicina, propriamente dita. Era aqui que se começou, foi aqui que estava, era aqui que era a plebe total de tudo o que era conhecimento no mundo. Foi aqui que se geraram as grandes teorias. E nesse momento era o que estava a acontecer, e a Escócia era extremamente rica nisso, em produção de conhecimento. E ele dizia que a única questão que ele não tinha em consideração nesse médico é que ele gostava um pouquinho do whisky. Era a única coisa que ele não gostava, porque de resto este médico dizia coisas impressionantes. Ele desacreditava por completo na medicina que se fazia, porque dizia que a medicina que se estava a fazer era lixo que se estava a colocar dentro das pessoas, e eram só pessoas burlões que estavam a vender sonhos às pessoas e coisas muito mais maléficas para as pessoas do que propriamente benéficas. E Steele bebeu muito desta informação. Steele dava-se muito bem com este médico, como se dava também com outro médico que depois, mais tarde, o ajudou e agora esqueço-me, peço desculpa porque estava aqui com outro pensamento e passou-me, mas daqui a pouco já vem o nome dele, que o ajudou, foi ele que o estimulou a ir em frente, e eu vou já procurar aqui também, é só um pouquinho. Ô Helder, deixa eu tentar dar um comentário aqui. Sim. Uma das coisas que eu também já li, que eu acho que foi muito importante para a época, é o fato do Dr. Steele trabalhar mais na região oeste, né, dos Estados Unidos, bem naquele período de imigração para o oeste, né, que as pessoas dos Estados Unidos ainda estavam, a grande maioria da população vivendo no hemisfério leste e imigrando para o oeste. As regulamentações médicas em geral ali, elas eram precárias porque tudo ali era muito precário ainda, né? Era um processo migratório. Então, a liberdade de exercício de medicina naquela região, ela era muito diferente de outras regiões dos Estados Unidos na época, né? Sim, e uma das coisas que o Steele praticamente apoia toda a base de conhecimento, principalmente a base conceitual de osteopatia, é na capacidade de estudo e conhecimento de anatomia. Então, assim, essa liberdade de trabalho, essa liberdade de estudo, né, principalmente com dissecção de cadáveres, né, que é uma coisa que era recorrente, né, na vida de Steele, que deu a condição de montar praticamente todo esse alicerce da osteopatia baseado em conhecimento das estruturas anatômicas do corpo. É mais ou menos isso? Sim, ele tem expressões. Sim, essa liberdade é real. Steele era uma pessoa de tal forma inteligente e de tal forma sapiente, era uma pessoa com muita capacidade também de sedução e objetivo. E se nós repararmos, os nativos da América Central, naquela zona, os índios Shawnee, eles eram pessoas extremamente vedadas a qualquer conhecimento. E Dr. Steele conseguiu entrar em acordo com ele para exumar centenas de corpos, os quais ele dissecou. E esta ideia é extremamente interessante nós percebermos. Ele não assentava só na anatomia. Ele no livro dele, nos princípios e filosofia da osteopatia, que ele editou em 1892, ele assenta muito bem e vem muito bem antes de dizer as disciplinas existem em concreto. A osteopatia não é uma questão de livros, mas de inteligência. Assenta em conhecimentos específicos. Não é preciso ter livros, ler muitos livros, não é preciso ter uma biblioteca, é preciso ter livros, os melhores de anatomia descritiva, fisiologia humana, histologia e química. Isto é fundamental. Não é preciso nós estarmos a pensar pela cabeça dos outros. Aliás, ele mais adiante diz que a própria escola dele, num outro livro, diz que a minha escola não tem que pensar pela cabeça de ninguém, os outros que se preocupem com eles, nós preocupamos-nos connosco. Bem descrito. E isto é de quê? É de uma determinação enorme. Ele foi provavelmente um visionário, porque ele acreditava e foi um observador nato daquilo que ele chamava o Deus da mãe natureza. Ele observava, ele dizia que mais ou menos em 1950 foi quando começou a nascer a osteopatia. Porque foi quando ele se começou a perceber do cânon, que ele chama de cânon, como o cânon das religiões,
o cânon, ou seja, aquele guia que nos determina e que nos dá todas as regras da mãe natureza, desse Deus que soube fazer tudo bem feito. Que nós não temos que impor nada. Aliás, ele nunca fala em manipulação osteopática. Ele fala em ajuste. Não fala em manipulação. Ele fala em ajustar aquilo que está anormal, e eu penso que isto está mal traduzido, porque em inglês anormal não quer dizer que é anormal, quer dizer que está disfuncional. São coisas diferentes. Uhum. E nós temos a forma de traduzir anormal. E ele mais tarde diz que nós não podemos levar o anormal para normal. O que é anormal é anormal. O que é deficiente, digamos, nós não podemos levar, perdões, um marreco, sabe o que é um marreco? Um corcunda. Não pode fazer um corcunda ficar direito, mas pode-o fazer funcionar bem, sem dor, e ser um corpo produtivo, digamos assim. Então, é aqui a relação do normal e do anormal. Ele diz-nos que aquilo que a gente pode fazer é um ajuste, ajustar, não manipular. Manipular sou eu que estou a impor algo àquele corpo, coisa que a mãe natureza, este Deus, neste cânon que nos deu, e com os olhos que temos, com a inteligência que nos dotou, não podemos impor. E foi aí que Steele se assentou. Não nos podemos esquecer que Steele, em 1874, tem duas coisas fundamentais. Acontecem dois acontecimentos fantásticos. Ele descreve precisamente às 10 horas do dia 22/6 de 1874 como teve uma visão clara, onde viu uma pequena luz no horizonte da verdade. E acrescenta. E mais tarde, em 1800, penso que mais ou menos de 1890, então vem a batizar-se de osteopatia. É o que ele vem depois a renomear como osteopatia. Estamos a falar de 16 anos depois. A osteopatia nasceu naquele momento, mas não o nome. O nome vem depois, vem a posteriori. Eu penso que seja mais ou menos esta data que é. Mas às vezes pode haver aqui um erro com as datas, peço perdão por isso, tá bom? Então, ele teve uma visão do que é que queria. Ele quando chega em 1800, de 83 a 90, ele intitula-se como em direito a ossos. Bone setter. Sim. Não é? Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que Steele... Há uma outra coisa que eu queria aqui referenciar. Quando ele cria a sua própria escola, Steele tem um lema. Esta escola assenta-se sobre o pináculo. Ele chama o pináculo. O pináculo é o centro de uma ideologia. Não é? Um pináculo. É o pináculo da progressão. Do progresso. Do progresso da medicina. E isto é extremamente importante para percebermos o quê? A determinação fulgaz que ele tinha. Ele dizia que um osteopata não tem tempo para churrascos nem para beber cerveja. Alguém que diz isto, ou é louco, ou está muito certo daquilo que faz. Você sabe que há muitas coisas assim que não existe muita referência sobre quais são os principais autores que o Dr. Steele se apoiava para criar a sua metodologia de trabalho. Mas era um leitor incansável, né? Então tudo que a gente lê sobre a vida dele fala que era um estudioso incansável, que lia tudo que aparecia e que se interessava por qualquer coisa que ele tinha disponível. Então, uma das coisas que a gente lê aqui, né? Ele lia muito sobre teoria evolucionista, né? Charles Darwin e autores que também eram referências de teoria evolucionista. Mas a todo tempo ele descreve assim, mesmo com toda a bagagem, com todas as referências, a minha referência principal para tudo que eu penso e para tudo que eu escrevo é Deus. Porque a referência principal de trabalho, de conhecimento e de escrita é o corpo humano
que foi criado por Deus. Então ele fala, Deus é a referência principal que eu uso para tudo. E efetivamente é isso que ele rege e pauta a sua vida. Tanto que ele nunca desiste da vida. Ele tem 5 filhos no primeiro casamento e morrem 4. É interessante, ele tem 12 filhos e só fica com 7. O primeiro é a mais velha do primeiro casamento. E ele nunca desiste da vida. Não é? Então, se ele desistisse, imaginemos, eu tenho uma filha. Eu não faço ideia como é que seria, que desastre é que seria perder esta filha. Mesmo que tivesse 2, nós lidamos com pacientes e sabemos o quanto é que altera a vida de uma pessoa só perder um único filho. Como é que este homem perde 4 filhos, uma esposa e o filho mais perfeito dele, com 20 anos, que era o filho que o iria seguir, que era, digamos, como o seu sucessor, era o seu Pedro, digamos, recorrendo às Escrituras, era o seu Pedro, sendo ele o Deus, e o seu seguidor morre num acidente estúpido de carroça, com 20 anos, no apogeu da sua vida, assim, numa parte mais forte. Como é que ele não desiste? E ele diz que Deus faz tudo bem feito e tem a sua obra-prima no corpo humano. E além dessa obra-prima, ele rodeia essa obra-prima de outras obras-primas para que lhe possam manter esta obra-prima viva, que é a nutrição, que é a manter a sua inteligência, a capacidade de observação. Quando ele diz inteligência, não era ler livros. E ele não lia muitos livros. Ele diz que não tinha tempo, aliás, no seu livro, neste dos princípios da osteopatia, ele diz, e fundamentos, ele diz que não percam tempos a ler livros. Ser inteligente não é ler muitos livros, é ler muita vez um bom livro, que é para tirar tudo o máximo possível que lá está e podermos acrescentar ainda mais. Então ele observa naturalmente. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que ele leva um golpe, como eu estava a dizer, em 1974, além de ele ter esta visão da osteopatia, não é? Ele tem um outro golpe duríssimo. Ele é expulso da sua igreja. Ele é expulso da igreja quando o pastor lhe diz, do púlpito abaixo, em 2 momentos, num sábado e num domingo, ele diz que o Dr. Steele tratava com as mãos, no fim dele tratar uma criança com difteria. Este episódio é extremamente interessante porque foi provavelmente aqui que as coisas começaram a despoltar o êxito terapêutico de Steele. Foi quando ele ia andar e vê uma criança, atrás de uma criança com uma mãe, ela ia de mão dada, a criança ia muito debilitada e a dado momento ele vê um pingo de sangue a cada passada que a criança dava. E aquilo meteu-lhe, o sangue não pode, uma criança. Estamos a falar de poucos anos, 5, 6 anos. E ele pede à criança se podia tocar na coluna da criança. E ele coloca a criança sobre as pernas dele, de barriga para baixo, e inspeciona a coluna toda, com a criança prostrada sobre as pernas dele, e inspeciona a coluna. E faz alguns movimentos sobre a coluna. E no outro dia, a diarreia com sangue que estava a acontecer naquela criança, que já vinha há alguns dias, que a mãe lhe explicou o que é que acontecia, a febre baixou imensa e a diarreia, o sangramento parou. E não foi um, foram vários. O seu pastor, depois dele fazer isto, que ninguém tinha solução para aquilo, o próprio pastor da Igreja Metodista expulso, pura e simplesmente, de Baldwin. Okay? Ou Baldwin ou Macon, já não sei se foi Macon. E veja-se o golpe, que é ter filhos na escola, ter-se casado com uma nova mulher, ter o seu nome ali feito, numa comunidade que era extremamente unida.
todos conheciam a todos. Como é que aquele homem não foi abaixo? Ele vai para Kirksville depois disto. E ele sabia que Deus lhe estava a abrir o caminho e estava-lhe a preparar tudo. Eu mesmo há poucos dias acabei de ler algo sobre isto. Ele sabia em concreto, tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que Deus nunca fazia nada porque fazia. E foi isso que o levou, inclusive, não sei se sabem, Dr. Steele foi um desenhador de protótipos de máquinas agrícolas. Não sabia. Ele desenhou várias máquinas agrícolas. Porquê? Porque via as pessoas que ele tratava. Ele estudou 2 anos engenharia mecânica. E também ajudou imenso. Porquê? Porque ele via as pessoas a trabalhar no campo e dizia que aquilo que não podia ser. Com tantas, andas a fazer linhas de comboio, tanta coisa, e não há máquinas para poder lavrar. Eu meto aqui, e criou várias máquinas. Inclusive ele criou um purificador de fumos para restaurantes e indústria. E isto é extremamente interessante. Foi a última invenção que ele fez, já mesmo no fim da vida. E isto é extremamente interessante perceber o quanto ele acredita. Para quê? Para percebermos o quanto ele acreditava em Deus. Mas não é um Deus, naquele Deus de ai Jesus, que eu agora estou com um problema na vida e agora tenho que recorrer a Deus porque a ver se este sacana me salva, olha, já não tenho mais ninguém. Então, não. É um Deus, é aquele Deus da mãe natureza. Aquela força criadora que nos criou, que criou tudo isto e também nos criou a nós. E é extremamente interessante esta parte. Ô Helder, isso é muito bom, né? Porque quando a gente começa a ouvir tudo isso, como as pessoas têm medo do desconhecido, e não importa quão bom seja o resultado disso, né? Como as pessoas ainda se chocam com aquilo que elas não conhecem, e muitas vezes a resposta não é buscar conhecimento, simplesmente a resposta é: eu repudio pelo simples fato de não conhecer e eu não quero saber um pouco sobre isso. Muito que a gente vê do Dr. Steele, na verdade, assim, todas as escolas de osteopatia falam da vida, da história de Dr. Steele e etc., mas dos marcos principais são o que a gente chama dos princípios de osteopatia, né? E a gente sabe que os princípios de osteopatia não são absolutamente, definitivamente escritos pelo Dr. Steele, né? Mas em 3 momentos da história, eles são ali elegidos ou traduzidos ou refeitos, né? Ou reelegidos por seguidores e as escolas americanas. Então a gente tem 3 momentos da história sobre isso: 1922, 1953 e 2002. Acho que é mais ou menos isso. Os 3 momentos onde foram descritos os princípios, né? Você sabe que em 2002, na terceira ressignificação, se é que eu posso chamar assim, dos princípios de osteopatia, foi publicado um artigo numa revista por um osteopata inglês. E ele faz uma crítica muito grande para as pessoas que estudam osteopatia e ainda aprendem os princípios da osteopatia. E mais ou menos o contexto do artigo era o seguinte... Como é que ele se chamava? Eu vou passar depois para você, eu estou sem o nome aqui na cabeça. E a crítica em geral é mais ou menos a seguinte: ele fala assim, as pessoas que estudam esses princípios, elas não estão tomando como base toda a evolução científica que existiu na medicina e no mundo. Então essas pessoas, isso está limitando o trabalho do osteopata hoje em dia. E a gente já bateu muitos papos sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua opinião sobre os princípios e sobre a questão dessa... Eu acho que seria uma confusão filosofia e princípios, filosofia e ciência osteopática. Acho que são coisas bastante diferentes. Por que é que Dr. Steele acreditava muito no Deus da natureza? Na realidade, todas as culturas dos diversos continentes do mundo, antes de se conhecerem, elas próprias praticavam cultos, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, a um Deus. Então parte-se do princípio que existe algo do sobrenatural. Correto? Então, esse algo sobrenatural, será que é tão sobrenatural quanto isso? O Dr. Steele apoiou os seus princípios e ele tentou encontrar frequências. E essas frequências existem. Existem
na manhã, que aparece todos os dias, existe na noite, que aparece todos os dias, tal e qual como aparece na lei da artéria, como aparece na estrutura que governa a função e a função repercute-se na estrutura, tal como que o sistema nervoso controla todas as atividades e recebe dessas atividades a nutrição que necessita para poder continuar a controlá-las. Então, os princípios e a filosofia osteopática, como em tudo na vida, há uma pergunta, um ditado que nós dizemos: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Correto? Usamos aqui então, também. Também usam aí, ótimo. Então, o porquê disto? Nós, se não soubermos de onde vimos, como é que sabemos para onde é que havemos de ir? David Evans, o autor do artigo. Não conheço. Escola Britânica de Osteopatia. BSO. A BSO, neste momento, é interessante. Porquê? Porque dessa escola, a escola tem... não devemos dizer mal, não vou dizer mal, é constatar factos. Ok? Eu tenho um professor e amigo e colega, que agora damos aula juntos, que é Francisco Toscano, ou Paco, e ele estudou na British School of Osteopathy. E ele é um seguidor de Little John. Little John fundou essa escola quando o Dr. Steele morreu. No mesmo ano, 1917. A British School of Osteopathy neste momento não tem nenhum texto, não tem nenhuma obra, não tem um único livro onde se apoie sobre o seu fundador. Muito menos na Biblioteca Central. Isto diz tudo sobre essa escola. Sim. Quando uma escola tem um pai que esconde, esse Paco, esse professor, quando perguntou, foi dar com os livros onde, imagine as casas muito grandes que têm em frente às janelas, o cortinado tem ali mais 30 centímetros para dentro, onde as paredes são muito largas, mas depois ao pé das janelas é muito fino. Então tem ali um espaço. E ele foi dar, entre esse espaço, num cortinado e o muro de uma janela, foi dar com as obras do Dr. Little John, John Martin Little John, que escreveu uma biblioteca enorme, riquíssima, de conhecimento que ainda hoje continua avançado para o tempo onde estamos, 100 anos depois. Essa escola tem alguma autoridade ou tem uma autoridade política? Neste momento a osteopatia na Inglaterra está a decair por completo. O Helder, a pergunta, porque estas coisas mexem um pouquinho comigo. Sim. Nós não sabemos. Eu dizer que não sei o que é que o meu pai fez, o que é que o meu avô foi, que foram eles que deram o melhor da vida deles para eu hoje estar aqui a falar com o Bruno e com estes amigos todos. Foi o Dr. Steele, com a forma como ele pensou. Se eu não souber como é que ele pensou, como é que eu uma vez vou fazer osteopatia? É eu dizer que sou cristão e ando a ler livros budistas. Ou então sou cientologista. Não, eu quero ir lá para a Lua. E não existe Deus nenhum. O homem agora controla tudo isto. Está-se a ver na pandemia. O homem controla, não controla. Exatamente. A gente percebe assim, né? Eu acho que é um pouco... Eu acho que parece que as coisas meio que se repetem na história e no tempo. Tudo que eu não conheço me causa algum tipo de temor ou de medo, coisas assim. E a gente percebe, né, que a osteopatia ela vem passando por um processo de transformação. Uma vez eu estava conversando com uma colega aí recentemente e a gente teve uma pergunta assim: qual que é? Você não tem medo sobre o futuro da osteopatia? Falei, medo em que sentido? Medo que a contestação científica possa limitar o trabalho do osteopata? Eu falei, não, eu acho impossível, porque a osteopatia tem o que é mais importante para que qualquer pessoa, para que ela possa se manter ao longo dos tempos e dos anos e dos séculos, como tem feito até agora. Então, ela oferece o que existe de mais importante em qualquer tipo de trabalho, resultado. Uma pessoa que
experimenta de osteopatia, um paciente que experimenta de osteopatia, ele está transformado na maneira de enxergar a própria saúde. Então, em geral, esse paciente ele não vai voltar para aquilo que era antes, porque ele consegue perceber nitidamente que o que ele recebeu agora faz mais sentido e parece ser muito melhor para o corpo dele. Às vezes a gente vê um processo de... Então eu preciso transformar essa osteopatia hoje em alguma coisa mais acadêmica, mais cartesiana. E aí eu acho que um pouco dessa filosofia, que talvez seja a grande alma e o motor, que faz sempre a gente vislumbrar alguma coisa a mais, né? Então, o que não é cartesiano, ele não tem fim. A filosofia não tem fim. A filosofia não tem um ponto onde eu tenho que chegar. A filosofia ela vai me levar até algum lugar, ela vai me levar sempre a algum lugar mais alto e me exigir um pouco mais de sabedoria. Eu acho que é um pouco da tradução e da vida do Dr. Steele, né? O fato de não parar, de estar sempre buscando um pouco mais, de buscando outras condições. E às vezes a gente vê, acho que um pouco desse processo universitário, né? Essa questão de tentar fazer as coisas de maneira mais cartesiana, né? Eu acho que não sei se a palavra é essa, mas acho que é mais ou menos isso. Trazer de maneira mais cartesiana. Então, eu quero explorar cada um dos princípios da osteopatia de maneira cartesiana e limitar até onde isso está chegando. E a gente sabe que não é isso. Qualquer pessoa que estuda um pouco mais sabe que não é isso. Eu penso que o mundo está cheio de loucos, correto? Ora, qual é que é o princípio de um louco? É o poder. Mas para ser louco, eu só sou louco porque tenho medo. Qualquer louco tem medos. Só consegue impor o seu ser aos outros. Correto? Sim. Então, a partir do momento que eu consigo me fechar dentro de um escritório, consigo fazer bons trabalhos de investigação porque faço muitas revisões bibliográficas e porque faço bons estudos e toda a gente na minha universidade diz que sou perfeito, não quer dizer que eu esteja a fazer alguma coisa de bom para o mundo. Eu só sou louco, que gosto de fazer revisões bibliográficas. Ninguém me dá autoridade a mim de eu dizer o que é que o meu vizinho precisa ou do que é que o Hélder Cunha, que está aqui neste cantinho de Portugal, tem que pensar porque eu cheguei a essa conclusão. Eu penso que a universidade só vem para fazer uma coisa. À parte daquilo que a universidade produz e sem desprezar ninguém, as universidades estão cheias de pessoas sérias. O problema é que estão dirigidas por loucos. Porque só os loucos é que querem chegar ao poder. Nem nunca dão a possibilidade de uma pessoa que é minimamente íntegra lá chegar. É muito difícil um íntegro chegar ao poder. Porque ele é íntegro. E para chegar ao poder tem que ser macaco, tem que ser mafioso, tem que ter mais do que uma cara e não tem um pensamento, não tem uma filosofia. Tem que ser muito habilidoso. E as universidades produzem isto. Com muita facilidade. Na realidade, aquilo que a sociedade está é cheio de coisas falsas. Nós também estamos na nossa... Quem é? Eu admito alguém, ou eu alguma vez posso admitir alguém que me diga assim: não, tu tens que deixar de falar português porque isso agora não é... Isso cientificamente não tem sentido nenhum. É uma língua que é difícil, é muito chata, tem muitos pronomes, muitos provérbios, muitos substantivos, muitos sinónimos. Isso tudo em inglês. Bom, então eu vou deixar de falar a linguagem que determina aquilo que é a minha profissão, que é a filosofia e os princípios. Eu acho que nós estamos num mundo sem... que tudo vale, já não há meios para atingir fins. Já se esqueceram dos princípios. E como os princípios, eles funcionam como um motor de entendimento e de trabalho para o osteopata, né? Então, eles nunca vão deixar de ser importantes. Hélder, outra coisa que eu acho interessante, assim, quando a gente vai ler definições sobre osteopatia, a gente lê, né, das mais diversas e mais ou menos assim, digamos assim, cada autor tem uma descrição e tem assunto. Então, se você procurar em qualquer livro, em qualquer lugar, qual que é a definição de osteopatia? Bom, cada um vai colocar uma.
Mas tem uma que eu queria citar, porque eu li recentemente e eu achei muito interessante. É de um osteopata da Argentina, chama Alan Berges. Não sei se é dele, mas tá uma citação num livro que ele tem sobre osteopatia. Ele fala assim: osteopatia é o que faz o osteopata. Ponto. Essa é a definição. E diz mais alguma coisa assim: se um osteopata é igual ao outro, então um dos dois não está fazendo osteopatia. Brilhante. Brilhante. É brilhante. O médico não tem pacientes por afinidade. Nós temos pacientes por afinidade. Porquê? Porque os nossos pacientes tornam-se nossos amigos e veem em nós um amigo. E quando vão ao médico, vão à procura de uma pessoa que soluciona problemas, não um amigo. O amigo está nos problemas e nas soluções. O médico não. O médico só está nos problemas. Nunca está nas soluções. Porquê? Porque não é amigo. Mas eu não estou a dizer que é o médico A, B ou C. Não estou a minorar o papel do médico, com todo o respeito. Tenho imensos amigos médicos e vários clientes médicos, e não estou a dizer que nós é que temos que prevalecer em relação à medicina. Não. Nós não conseguimos fazer nada daquilo que está a fazer a medicina nesta pandemia. E em muitas outras coisas. E mesmo que conseguíssemos, não tínhamos técnicos suficientes para fazer no tempo e perante as necessidades que temos. Ponto. Não há nada a dizer sobre... Não estamos aqui a discutir quem é melhor ou é pior. Não, sim. Não é isso que está em causa. Deus criou-nos a todos, Ele lá sabe porquê. Esse Deus da natureza lá sabe porquê é que fez isso. Agora, há coisas que nós não podemos esquecer. Etimologia. Etimologia é de onde é que deriva e que sentido é que têm as palavras. Quando diz do grego ostion, osso, na realidade está relacionado com o osso. Mas o que define a osteopatia vem na segunda palavra, que é pati, que vem do grego de pateia, ou de patos, sofrimento, doença, sensação, uma sensação qualquer. Não é? E esta palavra patos, que deriva de pateia, está associada à simpatia, à empatia. Ou seja, há uma ligação, uma afiliação entre a estrutura óssea com a patologia. E é pela prática inteligente, pela ação inteligente do osteopata e pela prática das mãos dele próprio que se procura, através de meios físicos da estrutura, produzir, isto é que é importante, uma resposta fisiológica através do sistema nervoso, que é o coordenador do corpo. É essa liberdade funcional do sistema, quer nervoso, quer circulatório, que conseguimos atingir a homeostasia desse próprio corpo. E é esse o nosso objetivo, mas através de ajuste. Ajustar, não é manipular. Eu não empurro ossos para aqui ou para ali. Steele não ensinava técnicas, ensinava a pensar. E só se pode pensar quando temos filosofia e princípios. Porquê? Porque a própria religião dá esses princípios. Não mates, não mintas, não digas mal do teu pai e da tua mãe, que um dia vais ser pai. Não atentes ao teu amigo. Não cobices a mulher do teu amigo. Porquê é que tu falas mal ao outro e quando falam mal a ti tu não gostas? Isto são regras que são transversais a todo. É aquilo que se chama a ética. É ética. A ética são regras. O próprio cãozinho pequenino, quando rói os sapatos ao dono, com 3 ou 4 semanas, quando o dono chega à casa,
o rabo do cão está entre as pernas e ele... Então ele sabe que fez menos bem. Você vê, né, como que é diferente o foco, né? Então a gente vê assim, né, em meio a essa loucura que a gente está vivendo hoje, a gente vê médicos, imprensa, as pessoas, todo mundo discutindo doença. Quando eu tiver uma condição de doença assim, o que eu vou fazer, o que eu vou tomar, como é que eu posso... E a discussão talvez mais importante para esse momento, que é uma coisa que a gente estava conversando esses dias, né? Que as pessoas deviam estar discutindo o que elas devem comer no dia a dia delas para ter uma saúde melhor, a quantidade de exercícios, a exposição solar. Então, quer dizer, o papel realmente que as pessoas deviam ter agora, que é falar assim, ó,